E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Cristian Roberto Alves Cardoso, popularmente conhecido como Christian, volante de 21 anos que pertence ao Atlético Paranaense e tem sido ligado a uma possível transferência para o Cruzeiro. Até o momento que eu fecho o vídeo isso ainda não foi oficializado, mas pode ser a qualquer momento. O Christian possui contrato com o Atlético Paranaense até o fim de 2024 e viria para o Cruzeiro inicialmente por empréstimo, podendo ter um valor fixado para a compra ou não. Isso ainda não foi definido pelos clubes. O Christian é natural da cidade de Jundiaí, em São Paulo, mas é formado na base do Atlético Paranaense mesmo. Ele é de 19 de dezembro de 2000, então tá prestes aí a completar 22 anos de idade. E os primeiros registros que eu encontrei dele na base do Furacão foram da temporada 2018, que ele jogou a Copa São Paulo, fez até um gol contra o Criciúma, mas o time caiu nas oitavas de final numa derrota para o Santos. Na temporada 2019 ele voltou a jogar a Copinha pelo Atlético Paranaense. O time caiu na terceira fase após perder nos pênaltis para o Mirassol. Com isso, o Christian foi integrado ao elenco principal, né? O Atlético Paranaense usa aquela equipe sub-23. E a estreia profissional do Christian foi numa vitória por 1-0 sobre o Cianorte, no dia 10 de fevereiro de 2019. Ele jogou mais algumas partidas pelo Campeonato Paranaense, inclusive o Clássico Atletiba, que foi a final do segundo turno, né? O Atlético Paranaense empatou e ganhou nos pênaltis. O primeiro jogo da decisão, né? Da final mesmo do Campeonato Paranaense, o Christian também foi titular, mas sacado no início do segundo tempo e não participou do segundo jogo em que o Furacão venceu. Mas o Christian carimbou ali o troféu de campeão paranaense aí logo na sua primeira competição oficial disputada, mas aí o Furacão identificou que ele precisava de um pouco mais de rodagem e emprestou o Christian para o Juventude, que na época estava jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Por lá ele fez apenas 2 partidas. A segunda e última partida do Christian pelo Juventude foi no mês de maio. A partir daí eu não sei exatamente o que aconteceu. Não achei informação se ele sofreu alguma lesão, algum problema do tipo, mas ele voltou para o Atlético Paranaense. E em dezembro de 2019 ele jogou 5 partidas pelo Furacão naquele antigo Campeonato Brasileiro Sub-20, né, que era organizado pela Federação Gaúcha. O Furacão caiu na semifinal sendo derrotado pelo Grêmio, partida que foi a primeira em que o Christian jogou os 90 minutos inclusive. Para 2020 o Christian já começou o ano integrado ao time principal, né, ou melhor, ao time Sub-23 que joga o Campeonato Paranaense, e no segundo jogo do ano ele marca o seu primeiro gol como profissional, numa vitória por 1-0 sobre o PSTC. Depois ele volta a marcar um gol de vitória contra o Rio Branco, fica no banco em partidas de Libertadores contra Peñarol, Colo-Colo, mas começa a receber um pouco mais de sequência, inclusive no Campeonato Brasileiro. Com cada vez mais confiança, ele vai se tornando titular do time. Joga contra o Vasco, joga o Clássico Atletiba também, que o Furacão vence por 1-0. Faz alguns gols, inclusive, contra o Jorge Wilstermann na Libertadores, faz um gol de vitória contra o Bahia no Brasileirão, faz gol contra o Atlético Mineiro aqui no Mineirão, num jogo já na reta final da temporada, e o Christian se firmou nessa temporada como um jogador de verdade, digamos assim. Foram 43 partidas pelo time principal, 5 gols marcados, e dessas 43 partidas, 30 foram pelo Brasileirão da Série A, sendo que na Série A ele já teve aí 22 jogos como titular. Para a temporada 2021, o Christian já era um atleta consolidado no elenco principal, tanto que ele joga apenas 2 partidas no Campeonato Paranaense, Furacão que estava mais focado na disputa da Copa Sul-Americana, né? Inclusive o Christian tem uma partida incrível contra o Alcas, que ele faz um gol e dá 2 assistências. Ele faz um gol contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, faz um contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, marca 2 vezes contra a LDU nas quartas de final da Copa Sul-Americana, já na reta final de ano faz mais um gol contra a Chape e termina essa temporada 2021 com 53 partidas e 6 gols marcados, tendo sido titular em 36 jogos, mas nessa temporada 2022 o Christian dá uma caída, tá? Ele já não era titular do time, né, mas participa lá dos jogos da Recopa, faz alguns jogos pela Libertadores, mas na maioria dos casos ele não chega a jogar 90 minutos. Ali no meio do ano ele dá uma melhorada de desempenho, faz 2 gols num jogo contra o Caracas, depois marca também contra o Bahia pela Copa do Brasil, mas no mês de julho ele precisa passar por uma cirurgia no joelho, uma artroscopia, que normalmente
não é um procedimento muito complicado, mas que o deixa fora aí de praticamente 2 meses da temporada, né? Pelo menos 2 meses e meio sem ser relacionado para um jogo. No dia 1º de outubro ele entra ali, joga 10 minutinhos contra o Juventude, depois joga um tempo contra o Fortaleza e agora já no finalzinho da temporada joga mais 20 minutos contra o Inter. Então o Christian fecha essa temporada 2022, né, que foi a mais discreta aí, com apenas 23 partidas e 3 gols, sendo que das 23 ele foi titular em 14. E se a gente for pegar as estatísticas detalhadas desse último brasileiro de 2022, eu acho até injusto, porque ele jogou só 9 partidas, sendo 4 como titular, então as médias dele de desarme, de recuperação de bola, estão todas abaixo de 1, tá? O acerto de passe em 82%. Se a gente puxa isso para a temporada 2021, que foi onde ele jogou com maior frequência, né? 32 partidas no campeonato, 2 gols marcados, criou uma chance clara, um acerto aí de 84% dos passes, uma média superior a 1 desarme por partida. Ele ganhou 44% dos duelos em que esteve envolvido, cometia quase 2 faltas por jogo e tomou 6 cartões amarelos. E olhando um pouquinho além dos números, né? Eu acho que o Christian é um jogador que tem um recurso técnico interessante, é um jogador que tem bom passe, ele gosta também de bater de fora da área, né? Quando a gente pega os números até de temporadas anteriores, em média, ele sempre dá pelo menos uma finalização a gol por partida. Acho que é um atleta que precisa evoluir bastante na questão de recuperação de bola, né? Nessa abordagem de marcação, no desarme, mas é um cara combativo, é um jogador que pressiona. Eu só não sei se um empréstimo do Christian do Atlético Paranaense para o Cruzeiro seria melhor para ele, para o Furacão ou para a gente. Porque considero que o Christian seria sim uma peça útil, mas depende muito da questão, né? Vai ter uma cláusula de valor fixado para compra ou não? Porque na última temporada nós vimos o Cruzeiro trazendo jogadores do Atlético Paranaense que acabaram se valorizando bastante aqui, ajudaram o Cruzeiro, mas no final das contas um eventual lucro fica todo para o Atlético Paranaense. Vamos ter uma possibilidade de adquirir esse atleta? E se sim, qual será o valor? Porque o Christian é um cara muito bem valorizado, né? Justamente por ser um jogador muito jovem e que já tem uma boa experiência. São mais de 70 jogos em Série A de Campeonato Brasileiro. Se for confirmada essa contratação, eu imagino que é um jogador bem útil para o elenco do Cruzeiro, mas não necessariamente que chegue com o status de titular. Creio que ele jogará bastante, porque jogadores ali do setor de meio campo sempre ficam de fora, seja por suspensão, alguma pequena lesão, é um setor que tem muito combate, mas considero um bom jogador e com potencial para nos ajudar bastante se realmente for contratado pelo Cruzeiro. Está colocada a minha opinião sobre o Christian e eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acham sobre ele, se seria ou não uma boa aquisição. Também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!